Abrimos o Raio-X Sporting numa semana de pausa do campeonato para as seleções nacionais. O Leão não viu materializado o domínio total sobre o Boa Vista no estádio do Bessa e acabou por averbar um resultado que vai ser difícil de digerir durante a pausa para as seleções. Rubén Amorim diz que a equipa tem vindo a ser consistente nas exibições, mas que é preciso afinar a concretização das muitas oportunidades criadas. Com 2 vitórias em 2 jogos, o Sporting está a protagonizar o melhor arranque na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Leões lideram o Grupo D e na próxima jornada viajam à França para enfrentar o Olympique de Marselha. O Sporting conquistou a Supertaça de basquetebol e somou o primeiro título da temporada. Os Leões bateram o rival Benfica, em Torres Novas, por 84-89. São estes os temas que vão dominar o Raio-X Sporting de hoje, como sempre com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo. Boa noite aos 4, bem-vindos. O Pedro Azevedo, como sempre, a partir de casa. Bem-vindo também, Pedro. Vamos então começar mais um Raio-X Sporting. Miguel, vou aqui citar uma frase de Rubén Amorim. Ele disse no final do jogo com o Boa Vista: é preciso manter a calma nos vários momentos da nossa vida desportiva. E eu pergunto, porque naturalmente que as emoções depois do jogo com o Tottenham foram muito diferentes das emoções dos adeptos depois do jogo com o Boa Vista, se concordas de facto com esta frase de Rubén Amorim, porque foram 2 momentos diferentes. Boa noite, André. E sim, concordo com a frase e diria que a diferença do estado de espírito não terá sido apenas dos adeptos, obviamente, porque reagimos todos de forma diferente numa vitória ou numa derrota. Mas acho que o importante é, obviamente, manter o foco, saber o que estamos a fazer e continuar a trabalhar. Manuel Fernandes, o jogo no Bessa é a prova de que o futebol por vezes é injusto. Boa noite a todos. É verdade, o Sporting teve fases muito boas nesse jogo e por isso acho que o Sporting não merecia nunca ter perdido este jogo. E mais uma vez este senhor do apito resolveu marcar um penalti numa simulação. E isto faz a diferença em tudo. João, pergunto, porque Rubén Amorim foi muito questionado no final da conferência de imprensa do jogo com o Boa Vista sobre alegadas oscilações do Sporting esta temporada. Rubén Amorim disse que as oscilações, na sua opinião, são apenas nos resultados, porque a nível exibicional a equipa não tem tido essas oscilações. Parece que as pessoas continuam de facto a olhar para o futebol sempre do ponto de vista dos resultados, sempre condicionados pelos resultados. Boa noite. Sim, continuamos a ver o futebol unicamente como a equipa que joga melhor é sempre aquela que marca mais ou que de alguma forma vence a partida, quando muitas vezes isso não é verdade. E o Sporting tem tido exibições que são muito positivas, mas que não são materializadas em golos, que dá a sensação que a equipa não joga aquilo que devia, o que não é verdade. E aquilo que eu tenho mostrado, nós temos falado aqui, é que geralmente o Sporting faz boas exibições, mas muitas vezes falta alguma eficácia, como é normal, e há momentos assim que depois se produz num resultado que não esperamos. Pedro, a ti pergunto se o jogo com o Boa Vista no estádio do Bessa mostrou que de facto é preciso continuar a trabalhar nas competências dos árbitros, uma vez que, e tendo em conta que num caso concreto desse jogo, sobre o qual também tu vais falar mais à frente, depois também acaba por condicionar a eficácia e a atuação do vídeo-árbitro. Sim, claro que sim. Antes de mais, boa noite a todos. É necessário continuar a investir nas competências dos árbitros, não só nas suas funções de campo, mas obviamente também nas funções de VAR. É uma função que tem ganho uma importância extremamente relevante. Temos que tentar ao máximo diminuir as situações de erros graves. Temos assistido a algumas situações da colocação errada das linhas. Noutros lances em que é necessária a intervenção do VAR, esta não acontece, como tivemos esta semana no Bessa. O VAR é uma excelente ferramenta, é extremamente importante, mas tem que ser bem utilizada. Dadas as vossas respostas, vamos então começar este Raio-X Sporting. Começando por ouvir a análise de Rubén Amorim ao jogo no estádio do Bessa, o treinador do Sporting admitiu que a equipa precisa de melhorar na finalização para conseguir materializar o domínio que está a exercer sobre os adversários.
Basicamente faltou fazer golos, fomos dominadores durante todo o jogo, o Boa Vista teve poucas transições, aproveitou duas, uma no penalti e outra num grande golo, já em cima do intervalo. Temos que ser melhores nas oportunidades que criamos, na quantidade de bolas que nós empurramos as defesas contrárias para a sua área. E o que se passou hoje já aconteceu. O único ponto positivo é que não perdemos a calma em momento nenhum, talvez depois do penalti, com os festejos, com o tempo a passar, que os últimos 10 minutos já não se jogou muito bem, aí talvez alguma urgência, o que é natural, mas a forma como entramos no primeiro e principalmente no segundo tempo, sem qualquer tipo de ansiedade, a não cometermos os mesmos erros, digamos, com os Chaves, mas não foi possível, não fizemos golos, o Boa Vista ganhou e é assim é o futebol. Miguel, lá dizem que tudo corre mal, sábado foi um desses dias para o Sporting? Eu acho que nem tudo correu mal, nem tudo está mal. Correu obviamente mal o resultado, que não foi aquele que queríamos ou que esperávamos. Tenho a certeza que todos, sem exceção, seja o treinador, obviamente, sejam os jogadores, sejam os nossos adeptos, não queriam e não lutaram nem trabalharam durante a semana para aquele resultado. Mas também diria que esta frase do Ruben, este desabafo final, mas é futebol, foi o que acabou por acontecer. Nós tivemos mais 70% de posse de bola, tivemos mais remates, mais ações na área adversária, mais eficácia no passe, jogámos melhor, criámos mais oportunidades, mas mesmo assim perdemos. Acho que infelizmente, temos dominado e os jogos em que temos perdido, que não é uma coisa muito normal, ainda para mais acontecer às vezes que aconteceu neste início da época. E é muito difícil também dar-se muito mais explicações, diria que além destas. Acho que a equipa dominou o jogo e teve mais uma vez a infelicidade do jogo e aconteceu mais um golo do mês contra nós, o que também é ligeiramente estranho, mas acontece. E essa é, no fundo, a explicação para o facto do Sporting ter dominado completamente o jogo, mas sair do Bessa com uma derrota? Sim, nós temos que aproveitar as oportunidades que criamos. Lembro-me que até quando fomos campeões, muitas vezes a crítica era essa, que o Sporting parecia que não merecia quase ganhar o jogo e de repente, por alguma razão, até se falava na estrelinha, acabava por marcar um golo nos minutos finais ou contra a corrente do jogo. Acho que neste caso e neste jogo foi exatamente o contrário. Acho que dominámos, jogámos bem, fomos mandões no jogo. Infelizmente o futebol também é por isso que leva atrás de si multidões, nem sempre é uma coisa linear e racional. Acho que para se fazer face a estas alturas tem que se continuar a trabalhar e tem que se continuar a perceber, obviamente melhorando. Não podemos também ter a pretensão que está tudo bem, não pode estar tudo bem quando não se ganha os jogos que queremos, mas a base está lá e está boa e temos que continuar a acreditar e a trabalhar. O desgaste físico da Liga dos Campeões refletiu-se neste jogo? Mas no pós-jogo fazem-se sempre teorias, não é? Tentam sempre arranjar explicações para o facto de uma equipa que ganhou da forma como ganhou durante a semana ao Tottenham tenha ido perder ao Boa Vista. Obviamente, agora é fácil dizer que deveríamos ter feito X, deveríamos ter feito Y, deveríamos ter optado por esta estratégia e não por outra. Mas volto a dizer, eu acredito que o Sporting acabou por fazer, no cômputo geral, uma boa exibição porque acabámos por dominar o jogo. Acho que o João espero que explique isso daqui a pouco e não foi com certeza por falta de vontade nem de falta de talento e acredito que muito menos por falta de pernas. Acho que às vezes no futebol acontecem estas coisas e infelizmente aconteceu para nós. Manuel, que leitura é que faz deste jogo no estádio do Bessa? Foi de facto uma infelicidade muito grande para o Sporting sair deste jogo com o Boa Vista com uma derrota, tendo exercido esse domínio sobre o Boa Vista? É verdade, eu acho que o Sporting foi infeliz e as pessoas sabem, quem viu o jogo com atenção sabe que o Sporting foi dominador. O Miguel já explicou a percentagem de uma equipa para a outra. Criou oportunidades para fazer golos, jogou entre linhas, entre os dois setores, muito para criar situações de embaraço à defesa adversária.
O Boa Vista, eu sabia, e o Ruben possivelmente também sabia, que iria jogar com o bloco muito baixo, 5 defesas, com 4 novos jogadores muito juntos para não dar a oportunidade do Sporting fazer o jogo que mais gosta, e esteve ali sempre à espera de levar um pontinho neste jogo. Foi a intenção de Petit, mas nestas coisas acontecem, e eu lembro-me do Sporting que perdeu no primeiro gol do Boa Vista. Na frente houve a defesa do Boa Vista perdeu a bola, nós ficámos com a bola, perdemos a bola, o Boa Vista perdeu novamente a bola, e houve ali uma série e depois há um chute de um jogador para a frente, e depois dá aquele lance que o jogador, o Borré, driblou, o Coates foi um pouco à queima, e depois aquele jogador faz um remate, tem que se dar mérito à forma como ele meteu o pé, e pronto. Eu acho que o Sporting, em termos de jogo jogado, foi superior ao Boa Vista, isso não há dúvidas nenhumas, mas o Boa Vista suportou o assédio do Sporting. Mas há uma coisa que eu ainda não percebo, sinceramente. Este árbitro deve ter alguma coisa contra o Sporting. Este árbitro é o único árbitro em Portugal, em toda a história da arbitragem portuguesa, que consegue marcar 3 penaltis em Alvalade, 3 penaltis em Alvalade contra o Rio Ave, com simulações do jogador do Rio Ave. Consegue marcar 3 penaltis, onde só um deles é que foi penalti mesmo descarado. Os outros é dúvidas e ele marca logo. Portanto, o ano passado o Sporting não ganha o campeonato, possivelmente porque ele não expulsa o Taremi, que dá uma pesada no Coates, e mais tarde expulsa o Coates, que tinha um amarelo. Portanto, ele tem sido muito infeliz. Eu começo já a duvidar se é só a infelicidade. Portanto, eu acho que João Pinheiro devia pensar um pouco o porquê de acontecer isto sempre com o Sporting. Portanto, depois eu vejo um jogador, de facto, na Inglaterra, se olharem para este penalti que foi marcado sobre o Jogai, com o Jogai, se na Inglaterra começam-se a rir. Porque aquilo, de facto, houve um toque na perna, mas um toque que nem lhe magoou, nem nada. É um toquinho que acontece, há contactos no futebol. E, de facto, qual é o meu espanto? Que ele marca penalti. E depois, o meu espanto ainda maior, quando os árbitros todos dizem que é penalti. Os árbitros que foram árbitros, aqueles que eu nem os conheço, uns não os conheço, e outros foram maus árbitros, e a arbitragem está mal, não vai ao Mundial, precisamente por incompetência dos árbitros portugueses. Esta é a minha versão, e eu acho que não vamos ao Mundial por incompetência dos árbitros portugueses. E por este andar, nunca mais irão ao Mundial, de certeza absoluta. Ainda, já vamos também aqui voltar à arbitragem, ainda sobre este jogo. Tivemos, o Ruben Amorim disse na flash e na conferência de imprensa que o Sporting controlou todas as transições do Boa Vista. Houve ali duas que se calhar não controlou e que acabaram por originar primeiro aquele gol do Boa Vista, depois o lance também que dá o pontapé de penalti. Mas o penalti já estava a mexer o Coates e já estamos com a defesa mais desguarnecida. E de facto é uma transição do Boa Vista, uma bola metida no lado contrário, mas eu gostava que os árbitros, que as pessoas analisassem, e mesmo esses que comentam a arbitragem e que escrevem para os jornais, que vissem como é que o jogador pode fazer uma pirueta daquelas com um toquinho subtil que o Jogai lhe fez. Portanto, aquilo é uma simulação pura. Portanto, eu acho que na Inglaterra começam-se a rir disto. Porque na Inglaterra um penalti destes é de facto para rir. E, portanto, eu acho que o Sporting, nesse aspecto, foi nesta parte final, o Sporting quis ganhar o jogo. O Sporting estava empatado, estava a dominar o jogo, o Boa Vista estava satisfeito com o empate, nitidamente. E foi um pontapé na frente, a bola apanhou o miúdo no lado contrário e ele... É que ele nem soube simular. Ele levou o toquinho, e como é que um jogador leva um toquinho daqueles e dá uma pirueta, vira-se ao contrário e cai de costas? Isto é uma coisa ridícula. Isto só no nosso futebol. Isto é uma coisa
Qualquer árbitro na Inglaterra mostrava um cartão amarelo a este miúdo. Está a perceber? Portanto, eu sinceramente acho que o João Pinheiro tem sido muito, muito infeliz com o Sporting. Eu não sei porquê, não sei, sinceramente não sei. Muito, muito infeliz. Dizem que ele é o melhor árbitro português, então vamos ver. Isto é para ver como está a arbitragem portuguesa. Já vamos voltar daqui a pouco à arbitragem, para já vamos continuar a analisar os números e a exibição do Sporting no estádio do Bessa. Números que vão ser aqui analisados com mais detalhe, João, por ti. O que é que estes números, estes dados estatísticos dizem acerca da exibição do Sporting? Bem, nós, quando olhamos para um jogo e olhamos para a parte estatística do jogo, geralmente ela traduz algo, ou traduz sempre aquilo que se passa no jogo, mas não traduz momentos da partida que são determinantes, que muitas vezes não são materializados em remates, ou cruzamentos, ou passes. Durante a primeira parte, vemos aqui, na minha opinião, um domínio da parte do Sporting, com várias situações. E esta situação das várias situações, dos vários remates, nós temos que os analisar de uma forma concreta e eficiente. Na primeira parte temos estes resultados, em que o Sporting faz mais remates e tem aqui uma dinâmica diferente que a equipa do Boa Vista. E na segunda parte, já com o cômputo geral de todas as estatísticas, podemos observar, eu peço que a próxima imagem, vemos que o Sporting fica materializado em dados estatísticos aquilo que foi feito durante toda a partida. Agora, há aqui uma questão que fica sempre determinante e fica sempre pendente, muitas vezes, dos adeptos que olham unicamente para alguns momentos, porque faz parte da memória também, muitas vezes até do treinador e dos adeptos, lembram-se principalmente dos últimos 20, 30 minutos, mas não se recordam daquilo que acontece no jogo todo, ficando uma ou outra situação muitas vezes de lado. Portanto, vemos aqui a parte final, o Sporting com muito mais remates, com muito mais ações na equipa na área adversária, com muito mais eficácia de passe, perde aqui nas faltas cometidas, mas na posse de bola é esmagadora e nos cantos também. Isto reflete que o Sporting teve um controle e uma hegemonia por parte do jogo muito superior durante grande parte da partida. Obviamente nunca tem durante os 90 minutos, mas tem em grande parte da partida. O Sporting criou algumas situações de gol e este é o quadro que eu queria mostrar aqui, que é determinante. Enquanto nós olhamos para a parte estatística que traduz aquilo que foi a hegemonia do Sporting nesta partida não materializada em golos, este quadro a seguir, com as oportunidades que o Sporting criou e com os golos anulados e com a situação também da bola à barra, explica um bocadinho aquilo que é materializado muitas vezes, ou que não é materializado muitas vezes, em eficácia, quando a equipa tem, obviamente, a posse da bola. E eu queria destacar aqui estas oportunidades criadas que muitas vezes passam despercebidas. O Sporting tem uma oportunidade aos 18 minutos, o cruzamento do Marcos Edwards de um canto em que a bola passa por 4 jogadores do Sporting e nenhum consegue finalizar com sucesso. O Sporting tem depois, aos 20 minutos, logo a seguir, o cruzamento também do Morita, nova situação também, onde Pote e Trincão não conseguem finalizar, então em zona de finalização. Depois há o golo anulado a Pedro Gonçalves, e já lá vamos, porque isto é uma situação que levanta muita suspeita à forma como tudo aconteceu, mas é mais uma situação que, na minha opinião, deveria ter sido sancionada, outro tipo de situação, mas mais à frente vamos falar. E depois vemos novamente, aos 37 minutos, ainda na primeira parte, mais um cruzamento de Pedro Porro e um desarme no limite do defesa, quando Coates se aproximava para cabecear. Temos novamente aos 38 minutos uma bola à barra do Francisco Trincão, novamente o cruzamento aos 48 minutos, logo na segunda parte, que a bola acaba por tabelar num defesa da equipa contrária, quando Morita estava isolado na cara do guarda-redes, um lance que até o guarda-redes até tem que defender junto ao poste, e depois, aos 54 minutos, o gol do Marcos Edwards, e depois, estas são as situações que o Sporting criou. Isto é um período largo de Isto é um período largo de tempo. Exatamente. E neste período largo de tempo, criadas. O Sporting criou estas que são aquelas que são a aproximação à área adversária, que nós consideramos as mais determinantes para poder dar golo. Obviamente, o passe às vezes não sai correto, a finalização não sai bem, o defesa aparece em zona de corte, mas aquilo que nós observamos é que o Sporting criou situações mais que suficientes, mais uma vez neste jogo, para materializar durante toda a partida. E não ficamos só no lance do golo, não ficamos só no lance da bola à barra, há mais situações. Depois, obviamente, o Sporting teve ainda a posse da bola, a circulação, a aproximação da equipa adversária, teve ainda mais uma situação que poderia ter se fosse bem sancionada, quase também a terminar a partida, com ali a situação de 2 faltas à entrada da área. E depois há a situação de remates fora da área, que eu não coloquei aqui como situações determinantes de golo, apesar de perceber que o golo do Boa Vista sai de um lance desses, mas que não coloquei aqui como determinantes, como o remate do Porro e não só, e o remate do Francisco Trincão também à barra, por cima da barra, num livre junto à área, que muitas vezes podem dar gol, mas que não foram materializadas aqui.
Olhando para o número de situações e olhando para os remates à baliza também que o Sporting fez, depois também durante toda a partida, nós observamos que há um remate do Francisco Cricão aos 38 minutos, há a situação do Pedro Gonçalves, há o gol e há o remate do Pedro Porro. Mas entre estes remates e entre as oportunidades criadas e entre os remates que não foram à baliza, nós estamos aqui a contabilizar um conjunto de grandes situações junto à área adversária que o Sporting podia ter feito um gol. Muitas vezes acontece, outras vezes não acontece. Mas a realidade é que o Sporting não fez uma exibição pobre, nem mediana, nem uma exibição banal, fez uma excelente exibição que não só do ponto de vista ofensivo, como defensivamente, se nós olharmos ao primeiro golo, é uma situação completamente rara que acontece no futebol, a bola tabelar na cabeça de um jogador e depois o jogador fazer um golo, um grande golo, mas não deixa de ser um golo difícil, um efeito dificílimo, mais um golo do ano, como diz o Miguel e bem, e depois a situação do penalti que o Manel falou aqui e tocou, que eu também deixo muitas dúvidas, porque há aqui um aspecto determinante. Nós, quando vemos os jogadores a cometer este tipo de ações, e nós, quando vemos os jogadores na televisão, na Primeira Liga, a ter este tipo de ações, a dar piruetas, independentemente do toque ou não, eu critico, e toco aqui muitas vezes também na situação da pirueta, olhamos para um jogador que está a dar o exemplo, em escadinha, como eu costumo dizer, a várias divisões, incluindo as divisões amadoras e as divisões de formação. Portanto, não é isto que nós queremos como exemplo. Se o jogador sofreu o toque, não pareceu um toque suficiente para aquela fita toda, estamos a criar aqui duas situações de golo da equipa do Boa Vista, uma que é um grande remate, mas completamente fora daquilo que o Boa Vista é capaz de fazer, e depois a situação de penalti. E se nós analisarmos para aquilo que o Sporting fez, várias situações de finalização, observamos que o Sporting teve uma exibição muito positiva ofensiva e defensivamente, com várias situações, evitando muitas transições da equipa adversária e depois com a capacidade de chegada à equipa. Por isso é que também a frustração acaba por ser maior, não é? Porque obviamente o Sporting dominou totalmente o jogo e acaba teve por perder. oportunidades. E não é só o dominar, como eu ouvi também, desculpa só, André, não é só o dominar pela circulação da bola e pelo passe para o lado. Não. O passe para a frente, passe numa equipa adversária, jogar dentro da estrutura adversária, criar situações de finalização e ter a bola muito perto da habilidade adversária, até com um gol anulado, na minha ótica, mal anulado. Mas também já lá vamos. O João e o Manuel não resistiram, já deixaram aqui algumas opiniões relativamente à arbitragem. Vamos então ouvir a análise do Pedro Azevedo. Pedro, vamos então, até porque já se percebeu que de facto esta arbitragem não é completamente pacífica, de João Pinheiro. 2 minutos, primeiro lance, Pedro Porro cai na área do Boa Vista, motivo para a marcação de um pontapé de penalti? Não, portanto hoje não temos imagens, mas contextualizando, tratou-se de um ataque do Sporting pelo lado direito. O Pedro Porro consegue ultrapassar um adversário e na tentativa de ganhar espaço em relação ao segundo adversário, tenta proceder a uma carga, mas acaba por se desequilibrar e cai sozinho. Portanto, boa decisão de João Pinheiro neste lance, ao deixar prosseguir o jogo. Não há simulação, não há qualquer infração de parte a parte, portanto, fez bem João Pinheiro em deixar seguir o jogo. Vamos aqui a um lance que acaba por ser determinante neste jogo, tem tido várias leituras. Aos 24 minutos, o golo anulado a Pedro Gonçalves. Qual é que é a tua leitura deste lance? E talvez haja aqui várias leituras ou vários momentos dentro deste lance que devem ser analisados, não é? De facto, precisamente. Portanto, digamos que o lance, da forma como foi analisado, portanto, há um cruzamento do lado esquerdo por parte do Nuno Santos. O Edwards disputa a bola com o guarda-redes e a bola acaba por sobrar para o Pedro Gonçalves, que faz golo. Portanto, em campo, o árbitro assistente não assinala nada. O VAR analisa a posição do Edwards no momento do passe do Nuno Santos e, de facto, o Edwards estava adiantado em relação à linha da defesa e portanto, considera-se um fora de jogo de ação. Não dá para perceber bem se ele toca a bola ou não, mas pelo menos ele disputa claramente a bola com o guarda-redes, há contacto físico inclusivamente entre os dois. Portanto, nessa perspectiva há de facto fora de jogo, mas o VAR deveria ter analisado também outra situação que ocorre antes do passe do Nuno Santos para o interior da área, que é um empurrão ao Morita. Morita está a deslocar-se para o interior da área e já no interior acaba por ser empurrado pelas costas. Dado
desta situação ter ocorrido ainda antes do passe de Nuno Santos, portanto é uma infração que ocorre antes da situação de fora de jogo, deveria ter sido punido com pontapé de penalti. Fica aqui então uma decisão errada, pontapé de penalti por assim anular a favor do Sporting. Vou já aqui então, Pedro, também perguntar a opinião do Miguel, porque este lance de facto é determinante. Não sei se concordas com esta análise do Pedro. Fala aqui neste momento que acontece antes, depois do momento do fora de jogo, digamos assim. Também ficaste com esta impressão, de facto, ficou aqui um pontapé de... Mas acho que é uma jogada também muito rápida e sou mais compreensivo neste lance com o João Pinheiro do que o Manel, mas nada compreensivo com o VAR, porque... Analisando primeiro o estranho, digamos assim, deste lance é que tanto a televisão, o canal de televisão responsável pela transmissão, como todos os jornais esportivos, como todos os programas de televisão até hoje, se calhar ao dia de hoje ou à mesma hora do que nós, alguém já poderá ter notado, mas até este momento foi um lance que passou despercebido a toda a gente. O que não deixa de ser um bocadinho estranho, porque lá eu lembro-me de ao ver o Morita cair, ter ficado à espera da repetição exatamente para perceber porque é que o jogador tinha caído ou não. E mais uma vez, repito, a jogada é toda muito rápida, a bola vai do centro para a esquerda, da esquerda para o meio e compreendo que o árbitro não veja. Acho mais difícil. Está ali a rodar, não é? Para tentar. Acho mais difícil que. Aí já tinha caído. Acho mais difícil que o vídeo-árbitro lhe passe ao lado um lance destes. Os vídeo-árbitros existem, uma das razões principais é exatamente para poderem ser uns olhos extra dos árbitros de campo, porque e o Pedro sabe isso, às vezes é impossível a um árbitro de campo ver tudo aquilo que se passa no terreno do jogo. E por isso, ainda para mais, num lance de golo, nem é possível golo, foi um lance em que foi golo, onde o VAR dedicou algum tempo para analisar a posição de fora de jogo de um dos jogadores do Sporting, causa-me estranheza que não tenha visto um empurrão ao Morita que se passa um segundo antes. É só isso. E daí é um erro, claro. É um erro do VAR, mas não acredito que, volto a dizer, acho que relativamente ao João Pinheiro, percebe-se ou compreende-se que não tenha visto imediatamente. Acho difícil faz-me confusão que este lance tenha escapado ao VAR. Por isso é que o Pedro também dizia ali no início, não sei se concordas, que é preciso continuar a trabalhar nas competências dos árbitros, porque são também os árbitros que depois vão exercer aqui este papel de vídeo-árbitro, que acaba por ter hoje um papel muito importante neste tipo de lances, não é? Claro, o vídeo-árbitro tem uma componente humana e, como tal, como todas as componentes humanas, pode-se trabalhar e deve-se trabalhar. Não acredito que seja uma coisa para ficar estagnada sem qualquer tipo de evolução. E, por isso, todos queremos que o vídeo-árbitro melhore como ferramenta, que o VAR seja cada vez mais imparcial e mais justo, e, neste caso, parece-me que falhou claramente, falhou a análise do lance. O Manuel Fernandes dizia aqui que João Pinheiro tem sido muito infeliz com o Sporting. Já disseste que aqui a grande responsabilidade parece que acaba por ser do vídeo-árbitro, mas concordas com esta leitura do Manuel? Ou... Eu não quero ser tão taxativo como o Manel, porque acho que, enfim, não querendo fugir à pergunta, obviamente um jogo que não correu bem ao árbitro, um jogo na época passada, nem tem nada a ver com esta, mas o que também não vem nenhum mal aí ao mundo, somos todos humanos, há dias melhores e dias piores para cada um de nós e, de facto, aquele dia não foi um dia feliz. Relativamente a outros lances, acho que tínhamos que ir analisar jogo a jogo, etc. E, obviamente, eu acho que os árbitros, mais uma vez, sem qualquer tipo de respeito para a profissão ou para aquilo que fazem, os árbitros, tal como os jogadores dentro de campo, tal como os treinadores, tal como nós aqui a falar em direto na televisão, de vez em quando não somos sempre perfeitos, não é? E por isso não vejo grande mal ao mundo nisso. Vejo grande mal se uma pessoa está sempre a fazer os mesmos erros consecutivamente, sempre ao mesmo lado. Neste caso em concreto, volto a dizer, acho que o erro de avaliação é do VAR, acho que é uma jogada muito rápida. O Morita, ao contrário do outro jogador que o Manel falou, tem esta coisa também que o Ruben já explicou, é japonês, não é? Leva um encontrão daqueles e levanta-se logo para continuar a jogar a jogada, mas também não acredito que seja culpa dele, obviamente. Acho que foi uma análise mal feita pelo VAR e infelizmente assim foi. Pedro, e se quiseres então concluir a tua leitura deste lance ainda antes de avançarmos para o próximo, fazendo aqui uma ponte entre a tua resposta rápida logo no início do programa, não é? Sim, sem dúvida. É necessário que os árbitros continuem a trabalhar as competências enquanto VARs.
tivemos lances em que houve uma má colocação das linhas, portanto a linha é colocada no defensor errado. Temos assistido a situações de intervenções injustificadas por parte do VAR. Neste caso, há claramente uma intervenção por fazer, num lance que é crítico para o jogo. Ainda especificamente em relação ao lance, apenas dizer que eventualmente poder-se-ia dizer que justificar o não assinalar da infração pelo facto de ser uma carga de ombro, que não, na minha opinião não é um empurrão pelas costas, mas ainda que fosse uma carga de ombro, a bola não está a uma distância jogável, como tal, essa carga não pode existir e continuaria sempre a ser infração, sendo na área pontapé de penalti. Vamos então ao lance do penalti, que permite ao Boa Vista adiantar-se, recolocar-se em vantagem no marcador. O Manuel já deu aqui a sua opinião. Pedro, qual é que é a tua opinião? Concordas com o Manuel ou nem por isso? Não, neste caso sou forçado a discordar da opinião do Manel. Portanto, o Gaio tenta de facto jogar a bola, o Martim Tavares antecipa-se, o Gaio quando chega já só encontra o pé do adversário. Há um toque ligeiro de facto, portanto há infração. Não justifica de facto o rebolar 4 ou 5 vezes por parte do jogador do Boa Vista. É um toque ligeiro, poderá ser o suficiente para desequilibrar o jogador, portanto aceita-se o pontapé de penalti. Aceitas? Está bem, Pedro? Na minha opinião, aceitas? Então vocês estão a fazer que as pessoas simulem cada vez mais dentro da área. E depois vamos ver outros casos se há toques e não marcam penaltis, que é o caso, muitas vezes, que quando é a favor do Sporting, nunca o fazem. Manel, mas já reparou que neste caso ninguém falou da intensidade, que é uma coisa que... Não, da intensidade, é verdade, é a intensidade. Então não há intensidade, a intensidade não vale nada. Já que às vezes é a volumetria, agora é a intensidade. A intensidade não conta ali, não? Num lance deste, sim, eu estou a ouvir. Num lance deste, um toque ainda que ligeiro pode ser o suficiente para desequilibrar o jogador. É nesse sentido que eu digo que então se aceita o penalti. Então eu começo a duvidar que os árbitros não têm a noção do que é andar dentro de um campo. Tu estás-me a dizer que não tens a certeza se aquilo tinha... se o toque era suficiente para ele cair? Ele simulou. Há uma coisa que se chama simulação. E foi o que ele fez. O toque foi uma cosca que o Gaio lhe fez na perna. Foi uma cosca. Sabes o que é uma cosca? Raspou-lhe ali na perna. Ele nem precisava de nada. E mandou-se para o chão, deu uma pirueta, caiu de costas. Estamos a brincar com... Olha, na Inglaterra estavam-se a rir para mas os árbitros portugueses já têm sido de chacota na Europa. Lá está, nem ao Mundial vai nenhum. Estás a perceber? Eu aqui, por acaso, mais uma vez, parece que estou a fazer a defesa do João Pinheiro. Mas acho que ele pode ser ludibriado pelas 4 voltas que o jogador do Boa Vista dá no chão, naquele jogar de dor, agarrado à perna, ficou algum tempo estendido ali no chão. Está o VAR, Miguel? E mais uma vez, acho que é um lance que pelo menos faz-me confusão que não exista uma análise um bocadinho mais aprofundada do VAR, que o VAR, pelo menos perante aquela reação um bocadinho exagerada das 4 voltas e de ficar agarrado à perna, que o VAR não chama o árbitro para a confirmação, pelo menos, se aquilo não lhe gera alguma dúvida. Mas pronto, mais uma vez, como digo, não quero parecer o advogado de defesa do João Pinheiro, mas percebo que tenha sido enganado por todo aquele teatro que existiu. Depois, acho que compete ao VAR depois analisar as coisas de outra maneira, e neste jogo o VAR teve francamente mal. Pedro, onde é que pões aqui na balança, para terminar a análise deste lance, no fundo, o movimento do avançado... A intensidade, a intensidade da queda, não é? A intensidade era para ele cair? E do movimento do avançado do Boa Vista, no meio da avaliação deste lance. A intensidade dava para ele cair? O que eu digo é que no movimento do avançado, um toque pode ser o suficiente para desequilibrar.
Nesse sentido, não se pode dizer que o penalti é mal assinalado. Quanto ao VAR, havendo contacto promovido pelo defesa, vai ser sempre um lance considerado de interpretação por parte do árbitro, se o toque justifica ou não a queda. Logo, o VAR não se pode intrometer num lance desses. A queda. Na minha opinião, o toque, claramente, não justifica o rebolar 4 ou 5 vezes e aquele tempo todo no chão. Nesse aspecto, estamos completamente alinhados. O que se chama isso, se o toque não se justifica que ele faça aquilo, o que é que se chama isso? Simulação. E uma simulação é cartão amarelo para quem o faz. Isto é que é verdade, é uma verdade. Certo, mas há um toque que pode fazer com que o jogador se desequilibre e caia. Daí, eu falando meramente no lance, no pontapé de penalti assinalado, eu concordo que tenha sido assinalado e não há possibilidade de intervenção por parte do VAR. Pedro, vamos para o próximo lance já 2 minutos depois dos 90, na compensação. Sim. Queda de Pedro Porro junto à área do Boa Vista ou dentro da área do Boa Vista. Motivo para a marcação de pontapé de penalti, outro tipo de ação disciplinar? O que é que avaliação é que fazes? Um ataque pela zona central, de facto o Porro cai já dentro da área do Boa Vista. E há de facto uma rasteira por parte do defensor, creio que o Bruno. O Porro, quando vai entrar na área, é de facto rasteirado, cai já dentro da área, mas a infração dá-se fora. No seguimento, o Paulinho também cai, mas aí sem infração por parte do Sassou. Portanto, aqui fica um pontapé livre direto à entrada da área do Boa Vista por assinalar. Portanto, aqui decisão errada novamente do João Pinheiro. Deixa-me ver. Pedro. Manuel. Pedro. Sim. Tu há bocado analisaste e muito bem, eu também concordo, que o Porro ganhou a posição e o jogador do Boa Vista tocou-lhe e ele tirou aproveitamento disso. Para mim não é penalti. E tu tens razão, não é penalti. Não. Mas, eu não digo que ele tenha tirado aproveitamento. Mas aí nesse lance também houve toque. Portanto, o futebol pode haver toques. Agora, o toque pode não ser suficiente para uma queda do jogador. E o que aconteceu neste miúdo do Boa Vista foi que, de facto, ele levou um toque. Levou. Isso é um facto. Mas levou um toque que não era suficiente. Era só para ele esfregar a perna por causa do toque podia estar infectado à bota, mais nada. De resto, não tem mais nada. Aquilo é simulação pura e era cartão amarelo para o jogador do Boa Vista. Na minha opinião... Pedro, vamos então à avaliação da arbitragem de João Pinheiro. Ok, portanto, como vimos, claramente, na minha opinião, há um lance de pontapé de penalti por assinalar. Há influência no resultado final, portanto teria que ser obrigatoriamente uma nota negativa. Nota 2 para o João Pinheiro. Peca aqui, na minha opinião, o quarto árbitro, o VAR, pela não intervenção no lance que mencionamos. Muito bem, Pedro. Ficamos então com a avaliação ao trabalho de João Pinheiro. Vamos avançar neste Raio-X Sporting e temos mesmo de avançar rapidamente porque o tempo esgotou-se agora muito nesta parte da arbitragem. Miguel, vamos olhar para a Liga dos Campeões porque o campeonato parou, estamos em altura de pausa para as seleções e naturalmente que também urge aqui fazer ou torna-se pertinente fazer um balanço da prestação até o momento do Sporting na Liga dos Campeões, que é no fundo a melhor prestação de sempre em termos de arranque na fase de grupos. Como é que olhas para a vitória sobre o Tottenham e para essa grande noite europeia, uma das melhores nos últimos anos, em Alvalade? Nós primeiro, claro que é de salutar termos 2 jogos, 2 vitórias, mas também nos temos de lembrar que na época passada, nos 2 primeiros jogos tínhamos 0 pontos e conseguimos passar a eliminatória seguinte. E por isso, como o nosso treinador tem dito vezes sem conta, ainda faltam 4 jogos. Obviamente é melhor começar bem e ainda para mais numa competição como a Liga dos Campeões, mas acho que é fundamental ter esse pensamento para perceber da importância redobrada que têm os
próximos jogos. Relativamente ao jogo do Tottenham, e já tendo passado mais uma jornada em Inglaterra, convém lembrar que o Tottenham está em terceiro lugar, com os mesmos pontos do segundo lugar, e só atrás do Arsenal. E curiosamente o Tottenham, juntamente com o Manchester City, que é outra equipa que está no segundo lugar, com os mesmos pontos que o terceiro, são as duas únicas equipas que ainda não perderam. Por isso, ganhar ao Tottenham e por 2-0, diria que é um grande resultado, e também, aliado a esse grande resultado, diria que existiu uma excelente exibição da nossa equipa. Mais uma vez, fomos a melhor equipa em campo, tivemos mais posse de bola, tivemos mais oportunidades de golo e tivemos aquele final de jogo que foi verdadeiramente épico e para mais tarde recordar. Foi uma estreia de sonho para Artur. Acho que não há estreias muito melhor do que aquelas, porque ele no fundo estreou-se num minuto, conseguiu-se estrear no Sporting, estrear-se na Liga dos Campeões e estrear-se a marcar. Por isso foi o 3-1 no espaço de um minuto, e ainda para mais com aquela finta que se não sei se viram ou se tiveram a oportunidade de ver o comentário do Thierry Henry sobre aquele gol, teve alguma graça e foi muito bem resumido, e é o Thierry Henry a falar de fintas e de golos, e por isso acho que foi de facto uma estreia de sonho e espero que continue assim. O Sporting continua a pensar apenas no próximo jogo, apesar de estar na liderança deste grupo D? Acho que é a única hipótese, até pelo que eu disse inicialmente. Obviamente é sempre melhor, e ainda para mais na Liga dos Campeões, é sempre melhor ganhar jogos, fazer pontos, porque também implicam prémios monetários, e este rácio, de facto, é extraordinário se pensarmos ainda para mais no que foi o nosso início da campanha do ano passado na Liga dos Campeões. O facto é que fomos à Alemanha fazer uma coisa que o Sporting nunca tinha feito e recebemos o terceiro classificado da Premier League e vencemos em casa com 2 golos sem resposta. Acho que obviamente a equipa está de parabéns, mas tem que estar super concentrada para os próximos jogos. Muito bem, vamos avançar e neste raio-x Sporting para a Seleção Nacional e para a ausência dos jogadores do Sporting nos convocados de Fernando Santos. Começamos por ouvir a resposta de Ruben Amorim quando foi questionado na conferência de imprensa da antevisão ao jogo com o Boa Vista pelos jornalistas sobre esta ausência dos jogadores do Sporting 2 anos depois na Seleção Nacional. Em relação aos jogadores da seleção, já falámos várias vezes sobre isso. Os selecionadores fazem as escolhas, eu faço as minhas, e as minhas às vezes não são muito bem entendidas, digamos assim, como todas as dos vários treinadores, e portanto eles têm muito por onde escolher, principalmente na seleção portuguesa. Há muita qualidade e eu entendo perfeitamente. Os jogadores do Sporting têm que trabalhar mais, têm que jogar melhor para ganhar um lugar, porque isto é um processo contínuo. Desta vez vão uns, ainda falta tempo ao Mundial, mesmo passando o Mundial começa um novo trajeto para um europeu. Os nossos jogadores são muito jovens, o que eles têm que fazer é melhorar, trabalhar bem, e nós temos que evoluir também os nossos jovens para chegarem ao sub-21, já tivemos alguns lá e temos que porque temos muito talento na academia, temos que olhar para isso como uma motivação, não ficar zangados ou preocupados. Temos é que encontrar motivação para melhorar os nossos jogadores, para eles terem lugar na seleção. Se fosse eu o selecionador, levava-os todos, porque eles para mim são perfeitos, e são jogadores de seleção nacional, mas isso sou eu que sou treinador do Sporting. Agora, um selecionador tem muito por onde escolher. Se não escolheu o Trincão, escolheu o Jota. Se não escolheu o Pote, escolheu o Félix. Portanto, é difícil gerir isso, e a escolha é do selecionador. Em termos de beliscar o meu trabalho, não, porque nós temos conquistado alguns títulos, crescemos os jogadores e mesmo assim eles ainda não estão ao nível da seleção, portanto só realça o trabalho do treinador do Sporting, consegue resultados com jogadores que ainda não têm o estatuto de seleção. Portanto acho que não me sinto nada beliscado, até lisonjeado. A resposta de Ruben Amorim. Miguel, compreendes as escolhas do selecionador nacional? Eu compreendo a resposta de Ruben Amorim, antes de tudo, e acho que o nosso selecionador nacional, enfim, tem um leque muito grande e muito vasto de jogadores para fazer as suas escolhas, e quaisquer que elas sejam, diria que nunca vão ser pacíficas, e é uma coisa que eu também acho que o engenheiro Fernando Santos vive muito bem com isso. Relativamente aos nossos jogadores propriamente dito, acho que a melhor resposta foi aquela que deu o Ruben Amorim. Também percebo porque é que ele deu aquela resposta. Obviamente está a valorizar o seu próprio trabalho, porque não deixa de ter esse facto, mas porque
Enfim, nós todos, diria, cada vez que há um Mundial, ou que há um Europeu, ou que há uma dessas competições, até uma convocatória, temos todos, ou fazemos todos umas listas, ele levava estes defesas de direitos, levava estes esquerdos, levava etc, etc. Eu ainda hoje estava a dar um exemplo que pela saída do Rafael Pinheiro, o nosso selecionador leva o Mário Rui do Nápoles. Eu olho sempre mais, aí faço como o Ruben, olho sempre mais para os jogadores do Sporting. Tenho esse defeito de fabrico e por isso olho sempre mais. E tenho, por um lado, pena que jogadores como o Nuno Santos, que tal como o Ruben disse muito bem, deram títulos a um clube como o Sporting nos últimos anos, tem uma média de golos e de assistências impressionante nos últimos anos. E neste ano já marcou 3 golos e fez uma assistência, ainda para mais a assistência que fez, cheia de qualidade e de intenção e de nota artística, como se diz tantas vezes, faz-me alguma confusão que não se deu uma oportunidade para ver se poderia resultar ou não, até porque estamos a falar de um jogador que para uma competição como um Mundial dá muito jeito, porque faz 3 posições, faz a posição de defesa esquerdo, de médio esquerdo e de extremo esquerdo. E por isso, enfim, mas também padeço do mesmo bem que o Ruben Amorim, olho de facto muito para os jogadores do Sporting e sei do talento que existe, mas também acredito que se tem de transformar esta ausência em mais motivação para os jogadores correrem mais, trabalharem mais, marcarem mais golos, fazerem mais assistências, fazerem mais cortes e assim o nosso selecionador olhar para eles de outra maneira. O selecionador terá naturalmente toda a legitimidade para tomar estas decisões, mas por exemplo, e faz-se sempre o comparativo, não é? Qualquer adepto faz o comparativo de rendimento entre os jogadores que não são chamados e os que foram chamados. A Pedro Gonçalves, por exemplo, que tem os números que tem nas últimas épocas e que está a ter também o início da época que está a ter, continua a passar um pouco ao lado da seleção nacional e do selecionador. Também tens alguma dificuldade em perceber esta ausência, mesmo tendo Fernando Santos toda a legitimidade, naturalmente, para tomar as decisões que toma? Mais uma vez, se fosse eu o selecionador, acredito que não faria as mesmas escolhas, mas como acredito se fosses tu, não farias as mesmas escolhas do que eu, e assim em efeito dominó. O Pote, eu acho que é daqueles jogadores que todos os treinadores deveriam, enfim, deverias dar gozo tê-lo no plantel, porque é de facto um jogador diferenciado, mais uma vez numa competição, dá muito jeito porque joga a mais do que 3 posições dentro do campo, faz posições no meio campo, faz posições à frente, faz posições entre o ataque e o meio do campo, enfim, tem ali, acaba por dar muitas soluções aos seus treinadores e depois apresenta sempre este faro pelo golo, que também é uma coisa que é altamente interessante para um treinador. Mas, mais uma vez, as escolhas da seleção são com o engenheiro Fernando Santos e ele é que tem que ser responsabilizado por elas. Nós só estamos aqui a comentar e, obviamente, sendo do Sporting, gostaríamos sempre, como gostamos de ver sempre jogadores do Sporting, a dar o seu contributo à seleção nacional, tenham 20, 29, 30, 35 ou 40 anos. Acreditas ainda assim que o Sporting vai levar jogadores ao Qatar? Eu sou uma pessoa positiva, por isso espero bem que sim. João, um comentário rápido também aqui, temos de avançar. Encontra explicação para esta ausência de jogadores do Sporting na convocatória de Fernando Santos? Eu não encontro explicação naquilo que é o modelo de jogo. Encontro explicação naquilo que são as experiências de um selecionador nacional nesta fase para levar alguns jogadores para perceber se eles têm a capacidade de executar bem aquilo que é o modelo de jogo da seleção nacional e depois perceber, dentro do leque enorme que existe, se existe a possibilidade de levar outro tipo de jogadores que não foram nesta convocatória. Eu acredito que há jogadores do Sporting que poderiam obviamente ter sido convocados, até pela explicação que foi dada para o Tiago Jaló, pode ser dada para o Gonçalo Inácio, que faz defesa central e defesa esquerda desde a sua formação e não desempenha nada mal essa posição. Também o Pedro Gonçalves é um jogador que obviamente poderia estar também na seleção, porque da forma como a seleção joga e tendo em conta que Cristiano Ronaldo poderá ser um jogador importante, é um jogador que obviamente poderá jogar quer no meio campo, quer à frente e será sempre uma solução em 4-3-3, por exemplo. Portanto, eu acho que há aqui pelo menos 2 jogadores, entre outros, como o Miguel falou no Nuno Santos com a questão do Mário Rui, entre outros jogadores que o Sporting tem, que poderiam e serviriam para jogar nesta seleção, porque tem obviamente aqui algum conjunto de características individuais que se adapta bem àquilo que é o sistema de jogo da seleção nacional e aquilo que são muitas vezes as necessidades do jogo em cada partida. Agora, se me perguntares qual é o critério que é definido, tenho alguma dificuldade em entender o critério, porque não é estar a jogar, porque alguns jogadores foram convocados e não estavam a jogar. Não sei qual é o critério relativamente ao modelo de jogo, porque ele também parece que vai variando, ou tem vindo a variar de acordo também às vezes com o adversário com quem nos encontramos. Portanto, eu acho que o selecionador está a fazer, e eu creio que está a fazer, na minha ótica, um conjunto de experiências para perceber qual é o lote de jogadores que irá levar, e eu acredito, como o Miguel também disse,
estou otimista que alguns jogadores do Sporting podem estar mesmo no Qatar. Manuel, muito rapidamente Muito rápido. Eu continuo a dizer que, de facto, não compreendo como é que um miúdo que hoje tem 20 anos, ou 21, que titular indiscutível no Sporting há 3 anos, campeão nacional, não tem uma oportunidade sequer de chegar à seleção nacional. Temos 4 centrais nesta chamada, nenhum deles é esquerdino, e, portanto, acho que jogando, acho que Gonçalo Inácio merecia uma oportunidade para estar nos convocados. Não estou a dizer para ser titular, porque têm lá os dois que são titulares, mas o Gonçalo Inácio não é pior que o Tiago Jaló, não é pior a central que o Danilo, portanto acho que é uma pena o Gonçalo Inácio não estar convocado. O Pote vai esperar, e eu penso que o Pote vai fazer uma boa época e estará no Mundial, porque ele, em termos de talento, em termos de inteligência de jogo, é dos melhores jogadores que estão em Portugal. Para acompanhar então as próximas convocatórias de Fernando Santos, nomeadamente a lista final para o Campeonato do Mundo. Vamos, nas modalidades, olhar para a conquista da Supertaça de basquetebol por parte do Sporting. A Supertaça é do Sporting, vitória sobre o Benfica. Foi uma grande final, Miguel. 7º título em 10 possíveis desde o regresso do basquetebol ao Sporting. Sim, foi uma excelente demonstração da qualidade do nosso plantel, da nossa equipa técnica. Dominámos praticamente todo o encontro. O Benfica depois ainda se aproximou no último período, mas acho que mostrámos sempre maturidade suficiente para manter as distâncias e acabámos por ter esta vitória, que, como disseste muito bem, foi a 7ª em 10 possíveis, e isto também diz bem do caminho que tem sido traçado. Já agora queria reforçar uma crítica que o Diogo Ventura fez no final do jogo. Isto é a Supertaça de basquete. Ainda estamos com calor, como se sabe, e acho completamente incompreensível ter-se marcado isto para um pavilhão onde, pura e simplesmente, não havia ar-condicionado a funcionar, e estava um calor que até para os jogadores foi um bocadinho insuportável, mas portaram-se como leões e conseguiram o importante, que era vencer o jogo. É uma entrada positiva para Pedro Nuno Monteiro, no treinador do Sporting. Sim, eu acho que ele não podia ter começado melhor, e tem esta curiosidade que ele ganhou já uma Supertaça como jogador, creio que em 93, ao serviço do Alvarense, e agora também ganha como treinador. É o 2º título, se eu não estou em erro, também que ele consegue. Já tinha ganho uma Taça de Portugal pelo Iliabum e agora consegue esta vitória, não querendo fazer dele uma continuação de Luís Magalhães. A verdade é que já trabalhou com o professor Luís Magalhães, e por isso diria que é uma transição suave e natural de alguém que conhece os métodos, também já se está a inteirar do que é a equipa, e começou com o pé direito e a elevar a fasquia, pelo menos no que diz respeito àquilo que todos esperam agora que a equipa continue a fazer. Expectativas para esta época? Expectativas, eu diria que é as mesmas que temos sempre nas equipas do Sporting, que é lutar pela vitória em todos os jogos e fazer o melhor possível nas competições europeias. Miguel, para terminar, fazer aqui também, naturalmente, uma referência aos 6 leões ao serviço da Seleção Nacional que conquistaram a finalíssima frente à Seleção de Espanha. Continua a dominar esta seleção e a fazer história. Continuam os jogadores do Sporting a fazer parte desta história. Sim, como tu disseste, com 6 jogadores, foi engraçado ver a reação do público argentino ao Zico, especialmente, que o trataram como uma super estrela que ele é, mas temos de ter essa consciência. E já agora também uma nota, porque reparei que os jornais esportivos em Espanha fizeram capa unânime, apesar de haver um jogo menor entre 2 equipas, o Atlético Madrid e o Real Madrid, um jogo menor de futebol, conseguiram fazer capa da extraordinária vitória que Espanha teve no basquetebol. Obviamente depois tinham só uma nota que tinham perdido o futsal connosco, mas
mas também queria fazer essa referência, mas foi de facto uma vitória, uma excelente vitória da nossa seleção e é um orgulho, obviamente, para o Sporting ter 6 jogadores nessa seleção. Muito bem, muito obrigado, Miguel, pela tua participação. Agradeço também aqui ao João e ao Miguel uma vez mais e também ao Pedro Azevedo. Chega assim ao fim o Raio X Sporting. Obrigado por ter estado connosco. Boa noite.